Sorria, você está na live com Erlanger. É um momento em que eu fico falando sozinho, esperando as pessoas entrarem. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. E o Pavinato já entrou sem ninguém entrar junto. Pavinato, ele é já, caramba, ele é muito rápido. Tem que esperar o respeitável público. Tinha que ter... Não fique sozinho, não fique sozinho. Não, o exemplo só que é mal acompanhado, mas não estamos. Não é? Como é que é? Como é que era a FIF? Juntos chegaremos. Juntos chegaremos lá. Isso. Chegaremos lá. Não Juntos chegou. chegaremos lá. Olha, o Erlanger, olha, pessoal que está assistindo, se eu falar alguma besteira, vocês me desculpem que eu tô bêbado, tá? Você vai fazer algum cumprimento? Não, é mentira. É mentira, eu tô tomando só água, só água, só água. Jabá, pô? Não pode ter jabá. Só, tá bom, aqui, desculpa, só água. Não, mas água francesa é? Sim. Água pode ser nacional. Água nacional. Eu sou muito metido a besta, eu sou muito metido a besta. Você sabe que uma das coisas que eu levei para a Globo do jornal era a pesquisa do Inmetro sobre a qualidade dos produtos. E aí, uma vez a gente fez uma pesquisa enorme sobre água. Não tinha uma água mineral que escapasse de coliforme fecal. Era um negócio, essas minerais que você compra e tal. Aí eu me lembro que teve um dos fabricantes... E agora você está me criticando de tomar Evian? Não. Não, mas é coliforme fecal francês, né? Claro. É outra qualidade. Alpes, mas claro. aí me ligou deputado, me ligou... Não vou dizer o nome da marca, coitado, pode ter acertado. Assim, mas você imagina, em 1 milhão de copinhos, se você escolheram um, eu falei, mas foi esse que a sua mãe pegou para beber. Enfim. É o critério randômico. Enfim. Vamos lá? Vamos, claro. A gente começa aqui sempre, invariavelmente, você deitado no divã, sua infância, como é que foi, de que família você veio, o que você estudou. Vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha vida. Eu gosto muito de falar, tá? Se eu tiver muito extenso, você corta. Nossa, você é craque. Porra, vice-presidente de comunicação. Aqui, melhor. Então eu sou muito falante. Né? Eu venho de Itapira, no interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Então a gente fala muito. Eu falo igual mineiro. Eu falo que mineiro tem um saco de assunto. Mas Itapira não é Minas? Itapira com P de Pavinato. Achei que era a terra do... Não, do Drummond, não é terra do Drummond, não. Itapira, estado de São Paulo. E depois eu vim descobrir... Itapira é Itapiroca? Quem me dera. Quem me dera. Quem me dera estar piroca. Não, mas não, é itapirense. Itapirense. Nasci em Itapira no ano de 1984. Uma família de descendentes italianos, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. Tive uma infância como de qualquer outra criança, só que quando a gente vai entrando para a escola, né, e a gente é gay, a gente deve soltar alguns traços, né, porque eu falo, é um menino educadinho, né? A gente sempre ouve lá no interior, é um menino educadinho. Então, a gente é um menino educadinho, como a gente é um menino educadinho, lá nos anos 80, você não faz amigo, né? Você tem toda a sorte de apelido, sofre aí toda a maior variação de bullying que existe, né? Nem existia essa palavra ainda, né? Antes, no máximo, era ser bulinado, mas nem isso eu era. Você sabe que eu interrompo pra caramba. Essa palavra já existia, que a gente tem mania de estrangeirismo. Exato, aqui no Brasil, ninguém falava. Não, ficar bulindo com os outros. O bulir, de bulir, é bullying. É bullying. Mas lá no interior, né, a gente só falava de bulinar. Né? Então, não tinha bullying, era bulinar, era bulinação. Então, sempre fui um menino muito voltado para os estudos. Né? Quando você não gosta de futebol, você não gosta de educação física, os meninos não te convidam para as festinhas, para as coisas todas, sempre gostei muito de estudar. Né? Sempre fui muito companheiro dos livros. Aliás, eu prefiro sair da minha casa quando ela encher de livros do que eu ter que me desfazer de algum deles. E quando eu estava no ensino médio,
eu decidi fazer direito no Largo de São Francisco por um desafio. Eu tinha um professor, a gauche, de geografia, para variar. Uma vez ele olhou para mim e falou: olha, se o meu melhor aluno, que era um cara que estava 2 anos, ele era 2 anos mais velho que eu, não passou no Largo São Francisco na primeira tentativa, você também não vai passar. Aí eu tentei, né? Falei assim, não vou. Então agora eu quero fazer Largo São Francisco. Fiz, prestei com 17 anos, passei em Direito na FUVEST e em Medicina na Unicamp. Como eu queria ir para o mais longe possível de Itapira, Campinas fica a 100 quilômetros, São Paulo 200, eu vim fazer Direito no Largo São Francisco. Mas o Largo São Francisco também me encantou, não só pelo desafio, me encantou também por uma outra questão. Quando a gente fica muito sozinho, sem festa, sem socialização, a gente gosta de escapar da nossa realidade um pouco. Então, eu me encontrei no teatro amador. Sempre adorei. Nossa, fiz teatro, escrevia pecinha, fazia peça, escrevia, produzia, ia atrás de patrocínio para apresentar na cidade. Vim para o Mapa Cultural Paulista, assim, amava teatro, amava teatro. E o Largo São Francisco também era uma porta alternativa, porque eu pensava, pô, Paulo Altran fez Largo São Francisco, Zé Celso fez Largo São Francisco, Juca de Oliveira fez Largo São Francisco, Nair Belo, se eu não me engano, fez Largo São Francisco. Então, tanta gente que fez Largo São Francisco, eu falei, eu vou fazer Largo São Francisco, quem sabe eu não viro ator. Uhum. Mas só fiquei atormentado, porque cheguei em São Paulo, cheguei em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, né? Não queria nada de Itapira. E detalhe, em Itapira ainda, quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar na Rádio Clube de Itapira. Fazia um programa de humor na Rádio Clube. Vim para São Paulo, e aí? Morar em República, ir para a faculdade, ter que trabalhar e ter que estudar, já não dava. O teatro já foi se distanciando, eu fiquei envolvido com direito, sempre trabalhei igual um corno, como na festa de faculdade também, nos jogos jurídicos, nas cervejadas, etc. Eu também não ia, porque o Largo São Francisco, no começo dos anos 2000, ainda era um ambiente muito repressor para um homossexual. Eu fui o primeiro homossexual a sair do armário em público no Largo São Francisco. Isso que eu ia perguntar. Foi na faculdade que você saiu? Foi. Eu não gosto dessa expressão, mas não sair do armário é tão estranha essa expressão. Mas a gente fica mesmo, né? A gente inventa que tem namorado, a gente faz o diabo, né? Mas foi só na faculdade? Na faculdade, foi só na faculdade. Com essa liberdade que São Paulo propicia, né? Para um menino vindo do interior. Você vê, Itapira, quando eu morava lá, tinha 75 mil habitantes. Qual é o papel do gay lá? Ou você é cabeleireiro, ou você é o motivo de chacota da cidade toda. Né? Porque um gay lá, ou ele aceita esse fardo, ou ele sai, ou ele casa e tem filhos e engana a mulher pro resto da vida. E eu nunca quis isso. Então eu vim para São Paulo, foi um processo, me assumi publicamente. Então, como eu também não ia para as festas, porque não tinha gay, né? O gay ainda era zoado, Não, a gente apanhava. mas estavam no armário. Exato, exato. Hoje em dia, eu vou para muitos lugares, vejo colegas daquela época falando, bem que eu desconfiava. Mas aquela época era diferente. Então, eu estudava. E também, como eu cheguei em São Paulo, no Largo São Francisco, onde estudava a nata dos bons alunos dos bons colégios de São Paulo, que já falavam inglês fluente, francês, já tinham estudado filosofia. Eu tinha chegado de um colégio do interior, se você me falasse Hermenegildo Zen, eu falava, porra, que nome feio. Eu não fazia ideia do que era Platão, não fazia ideia de nada em filosofia. Então, além desse fato de eu não curtir as festas, eu falei, eu preciso correr atrás para eu me igualar e superar a concorrência. Então, eu ficava estudando, aprendi inglês ouvindo Frank Sinatra, depois comprei gramáticas, estudei francês do meu modo. E foi assim, então a minha vida sempre foi de muito estudo, os livros sempre me foram muito companheiros, foram os livros que não me deixaram ser um estúpido na vida, porque eu soube recorrer a eles, e quando você recorre ao livro, ele sempre está de páginas abertas para você, não tem
outra questão. E na faculdade também, eu, em 2005, ajudei a formar o primeiro diretório político partidário GLS do país, que foi o Diversidade Tucana. Foi o primeiro partido que montou um diretório oficial para os GLS na época, foi o PSDB. E eu fiz até o regimento interno, sou eu que assino. Né? Então aí eu comecei também na militância. Então me formei, fiquei envolvido com a militância. Logo depois que me formei, comecei a advogar, sempre fui advogado. Alguma especialidade criminal? Olha, a minha pós-graduação foi em Direito do Trabalho. O meu mestrado em Psiquiatria aplicada ao Direito Civil. O meu doutorado é também em Direito Civil. E agora a minha livre docência é em Direito Criminal. Eu quero perguntar, eu sabe todo do... Não vou perguntar depois. E eu fiz toda essa minha titulação no Largo São Francisco, né? A graduação, mestrado, o doutorado, ia fazer um pós-doc, mas eu já pulei, estou fazendo a minha livre docência, que é o maior título, né, que alguém pode obter em carreiras acadêmicas no Brasil, é a livre docência, no Brasil e em Portugal. E sempre trabalhei, sempre estudei muito, sempre fui assistente. Mas você nunca advogou na área criminal? Já. Não, então, já advogo hoje. Isso que eu vou jogar para frente, que você participa daquele programa de investigação criminal. Criminal. Eu fui repórter de polícia, sem morbidez nenhuma. É um universo fascinante, não é não? É um universo fascinante. Precisa ter estômago, né? Não é para qualquer um, mas é sim um universo fascinante. Ainda mais quando você é advogado, porque o advogado entra no jogo penal com a parte do acusado, do réu. Uhum. Né? Então sempre tem aquela coisa, devia morrer logo, você defende bandido, aquela coisa toda. Mas eu comecei a advogar com o direito do trabalho. Depois eu fiz o primeiro caso de recuperação judicial do país, que foi o caso do Varig. E depois fui para o mundo corporativo, para a indústria de papel e celulose. E também depois eu fui para trabalhar em carreira solo, com direito eleitoral e direito criminal. O direito penal sempre foi uma grande paixão na minha vida. Na época da faculdade, eu era assistente pessoal do professor titular, falecido já, o Antônio Chaves de Camargo. Então eu sempre gostei muito do direito penal. Mas eu sempre fui mais clínico geral, porque para mim não dá, eu não gosto de ser especialista. O professor Gofredo da Silva Teles, que Deus o tenha, um dos últimos artigos que ele escreveu, ele fazia a diferenciação do especialista, né, e do SAG, do profissional especialista e do profissional SAG, né, que é o sábio, né, em francês. E ele falava que essa economia dos especialistas estava levando o direito a um tecnicismo e ao empobrecimento, que o significado, o valor do direito enquanto instrumento da justiça, ele já estava numa fase muito adiantada de esfacelamento. E isso ficou muito na minha cabeça. Eu estava no 4º ano da faculdade, quando o professor Gofredo falou isso. Então, eu sempre tive para mim que eu tinha que ser um SAG e não um especialista. Então, eu gosto de estudar todas as... Tirando o direito tributário, que eu tenho pavor, e direito internacional, que para mim não serve para porcaria nenhuma, as outras áreas do direito eu tenho interesse, tanto quanto eu tenho interesse nas minhas áreas de titulação acadêmica. Fiquei, então, como advogado, indústria de papel e celulose, como advogado autônomo. Neste meio tempo em que eu militava, que eu fundei o primeiro diretório político partidário GLS, depois LGBT, LGBTQI, LGBTQIA, LGBTQIAP+. Eu não sei para que aumentar letras, tenho mais no final. Estupidez. Mas vamos lá. Quando começou a mudar o vulto da militância, vamos dizer assim, da militância da diversidade, é melhor falar assim, é mais econômico e mais interessante, eu saí fora.
Porque eu entrei para a militância da diversidade quando a gente pedia liberdade, quando a gente pedia desrotulação, quando a gente dizia o que eu faço entre quatro paredes não é problema seu. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. E de uns tempos para cá, né, um processo de geoilinização da militância, essa luta pela liberdade e pela desrotulação se tornou uma luta pela ultrarrotulação. Não tratem disso porque você... Tá, ok, eu vou voltar Não, nisso não. depois. Tá? Não, é porque você... Então vamos lá, antecipando... Eu só quero em tratar do resumo. livro... Nós vamos falar, então, só um resumo. Quando a gente passa a não querer mais ser livre, querer assim, eu quero ser chamado de não binário, não binário e todos, o apogeu do Mussum, né? Todos, amigos. Enfim, nós Você vamos falar fala disso. no livro, eu tenho que falar isso, a militância identitária prejudica o próprio direito que sustenta. É nisso que você quer tocar? Exatamente. Mas eu vou voltar nisso. Só para dar um resumo, eu me afastei da militância e aí eu ajudei a começar um movimento. E isso eu falo, embora eu não me arrependa, eu falo com vergonha. Né? Eu ajudei a armar um movimento que hoje eu chamo de IML. Preciso falar o nome do movimento? Não, não tá no Google, não tem jeito. Né? Então, eu ajudei a formar o IML como uma forma de falar que gay também pode ser de direita. Mas veja, não é essa direita que aí está posta. Eu sempre fui um liberal clássico no estilo inglês. Né? E é claro, como um bom liberal, eu não acredito em teoria de gabinete. Eu não vou pegar a escola austríaca, chegar, vou pôr no Brasil, vai funcionar. Não é assim. Mas, assim, é difícil você falar para uma plateia inculta e nada bela. Então, aquilo foi um processo na minha vida que também me jogou, né, no holofote midiático, me colocou como aí um dos defensores, né? Eu acho pensador, muita pretensão do liberalismo do Brasil, mas esses movimentos, essa militância só me deixou muita tristeza e muita vergonha, repito, embora não arrependimento. Saí desse processo muito enojado. Em 2020, quando eu saí de vez, eu falei, não quero mais saber de militância política. Eu não defendo A nem B. Chegou a ser candidato a vereador, não foi? Não, foi um aprendizado grande. Desse aprendizado eu tirei o seguinte, Orlando. Eu tive que vasculhar todo o seu lixo. Não, sim, mas desse episódio, foi através desse episódio que eu pude ver coisas que eu não via ou me negava a ver do IML. E depois desse episódio, eu cheguei à seguinte conclusão. O jogo eleitoral no Brasil é estruturalmente sujo, porque ele só se dá através do cumprimento de normas que foram feitas para perpetuar no poder os donos do poder. É um cartório, Exato. São cartórios. E segundo, é muito humilhante para um intelectual. Você é muito metido, se chama de intelectual. Porra, se uma pessoa que lê como eu leio não é um intelectual, eu quero saber quem é. Então eu estou sendo muito literal ao dizer isso. É humilhante para um intelectual pedir voto e ter que concorrer com alguém que está mentindo para o povo ou dando algum benefício ilegal para o povo. Então, eu falei, não quero mais saber de política. Isso me deu uma depressão tão grande, eu fiquei 6 meses sem sair de casa. Em fevereiro, que eu troquei a minha medicação psiquiátrica pela depressão, eu comecei a voltar a ter vontade de ler. E falei assim, vou escrever um livro um tratado sobre liberdade religiosa. Comecei a ler, comprar livro. Eu gastei uns 20 e poucos mil na Amazon, tanto daqui quanto no exterior. Comprei mais de 300 títulos. Li 237, né, em 3 meses. Chegou em maio, um pastor, que é aí que eu escrevo Estética da Estupidez, porque até então eu só tinha escrito artigos jurídicos, livros
no campo do direito e ensaios para o caderno Estado da Arte do Estado de São Paulo. Quando eu entrei em depressão, eu parei de dar aula, saí do Labo, né, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, onde eu dava aula junto com o Pondella, na PUC aqui de São Paulo. Parei tudo, fiquei 6 meses de cama. Quando eu melhorei um pouco, não saí de casa, continuei a ler. E quando aconteceu maio, em que eu vi aquele pastor desejando a morte do Paulo Gustavo, que estava na UTI, porque ele era gay, eu não sei, isso me deu um nojo tão grande, me veio o IML, a história do IML, me veio tudo que eu passei na infância, me veio tudo de ruim que me aconteceu nessa vida, e me veio assim todo tipo de comentário que eu recebo, sempre recebi de hater em rede social, que eu levantei e escrevi um artigo para o Estado de São Paulo chamado Dois Paulos. Por que Paulo Gustavo sofreu esse ataque de um pastor cristão? Por conta do texto de Paulo de Tarso, que na carta aos Coríntios caga na cabeça dos homossexuais. Aí eu escrevi um texto chamado Dois Paulos. E veja, eu sou muito crítico, eu não gosto, demorei para começar a publicar até livros no campo do direito, porque eu não me achava maduro o suficiente. Porque eu acho que quando você se propõe a escrever alguma coisa, você tem que saber tudo sobre aquele assunto. E eu sempre fui muito crítico. Eu sou crítico com os outros, comigo eu sou pior. Muita coisa que eu escrevo vai para o lixo. E quando eu li Dois Paulos, eu falei, porra, que texto legal que eu escrevi. Eu não vou mandar para o jornal, não. Eu vou fazer um livro em cima deste artigo. E em cima deste artigo eu escrevi Estética da Estupidez. Meu primeiro livro fora do direito, esse livro aí. Tá Adorei a comigo capa. aqui também, ó. Adorei A capa a capa. quem fez foi meu amigo Ale Venâncio. Ele me deu de presente essa capa. É o Rodin, né? A estátua do Rodin, o pensador do Rodin. Só que ao invés de estar pensando, né? Com cara de vergonha, né? Exato. Não, mas olha só, vou ter que te interromper. Primeiro, mas eu já passei minha capivara aqui. Não, mas é que a história é o seguinte... só para eu terminar, terminei de escrever o livro, nenhuma editora brasileira quis. Quem quis publicar foi a Edições 70, lá de Portugal. É edição portuguesa? Exato. Eles estão começando a publicar livros no Brasil e eles vieram, eles me ligaram, né? E falaram, você já fechou o contrato com alguém? Eu falei, não, ninguém quer. Eles deram risada, falaram coisa de brasileiro. Aí só a gente quer publicar. Eu falei, pode publicar de graça? Eles falaram, não, a gente vai publicar direitinho. E assim que eu terminei o livro também, e eu estava saindo desse processo de depressão, a Carla Albuquerque, nossa querida amiga, ela me ligou, falou, Pavinato, eu quero você participando do programa Investigação Criminal. E aí eu começo... Aí eu saio da minha depressão. Foi com Estética da Estupidez e a Carla me puxando para fazer uma coisa que eu sempre gostei, que é aparecer e ensinar. O livro o Estética da Estupidez, é claro que você encerra tratando muito da questão da homofobia. Então, eu queria... Mas é muito além disso. Irritantemente culto. A única coisa que compensa é que você não entende, mas acha graça. Não, entende, dá para entender. Para achar graça tem que entender, né? Porque você não entende, você não consegue achar graça. Não, mas você faz umas sacanagens ótimas. Você mistura Platão com Mickey Mouse, Dilma com... Menina Veneno. Não, e o Paulo Gustavo e tal. Mas eu queria perguntar uma coisa assim. Eu fiquei um pouco confuso quando você faz toda uma sustentação pela Bíblia, Evangelho. Eu fiquei meio em dúvida assim, pela Bíblia, homoafetividade não é pecado? Há uma interpretação equivocada dos pastores? Claro que é, claro que é. Claro que é. Óbvio, pelo Novo Testamento, é claro que é. Sabe por quê? É o que eu conto aqui na biografia do Paulo de Tarso. Não, mas, olha, mas assim, há várias passagens que você vem onde fica evidente que os personagens são sodomitas, vamos dizer assim. Sim, exato, né? Exato. Na Bíblia,
A homossexualidade, né? O homossexualismo é como dizem os bíblicos, né? A homossexualidade é homossexualismo, portanto é pecado. Se bem que, ó, não existe diferença nos sufixos ismo e idade, tá? Ismo e idade não tem diferença nenhuma. Não, o que Você se diz é falar, que ismo é doença. exato, é porque quando a homossexualidade era uma doença catalogada, né, nos manuais de psiquiatria, a gente tinha o ismo, mas ismo, idade, né, no vernáculo, não tem diferença nenhuma. Você com a sua... Está saindo tudo por uma aqui. Com a sua formação de psiquiatria, né? Você acha, Direito e psiquiatria eu comecei a me aventurar no mestrado. Tá. Você acha correto? O CID já tirou homossexualidade como doença. Mas nos anos 90. Mas eles mantêm o travesti. Não, o transexual, ele saiu agora, 2018, saiu? É recentíssimo. 2018, 2019. Que tinha uma justificativa, que era o seguinte, que o homoafetivo, ele está satisfeito com o corpo dele, então está enquadrado assim. O trans não se localiza dentro do corpo, então é uma doença. É que é o seguinte, o trans é uma doença por quê? Porque tem cura. Qual é a cura? Né? A cirurgia de adequação de sexo. Então, se isso é a cura, aquilo é isso que se dizia para sustentar ainda a transexualidade no rol. Mas isso caiu com uma resolução de 2018 e desde 2019 não é mais. Eu achava que ainda era. Já misturando um pouco de crime com... Se você acha que... Eu sei que é muito errado a minha conclusão. Esse ódio, a homofobia... assim, das pessoas do país o Brasil ser o país que mais mata travesti no mundo. Há controvérsia. Tá no meu documentário dos transgressores, quando eu falo com o Tufson, mostro um pai andando com o filho na rua abraçado, encheram de porrada, achando que era lá. Eu tenho uma tese que mexe num canto muito... muito obscuro, vamos dizer assim. Eu acho que é enrustido, sabia? Não, mas eu também... Isso... Não, mas parece de Spinoza. Parece que é errado dizer isso. Parece que é errado dizer isso. Né? No Tratado sobre Deus e sobre o Homem do Spinoza, Baruch Spinoza, ele fala dos sentimentos. Né? Então, a hora que ele chega no ódio, ele fala que o ódio é a manifestação de querer destruir aquilo que lhe agradaria, mas ele não acha correto. Então, faz sentido. E a clínica moderna em psicologia e psiquiatria hoje também propõe isso. Não, o próprio... Aqui, vou eu dar uma de erudito. O próprio Freud tem a definição dele, que você me corrija, que é o seguinte, estranho não é aquilo que não lhe é familiar. É aquilo que mexe em algo que você não sabia que podia ter ou podia ser. Eu acho que é por aí. Mas o que você acha desse negócio? Eu vou dizer uma coisa que eu não gosto. Não tenho lugar de fala, depois vamos falar sobre isso. Mas esse negócio de botar X no final de tudo, você acha isso... É ridículo. Ridículo. Eu acho isso ridículo. O cúmulo do ridículo. Tanto esse negócio de botar X, falar, né, na gramática do Mussum, todos, amigos, colegas, Cacildes. Né? Eu acho isso ridículo. Por quê? Por que a militância gasta o seu tempo atrás dessas coisas inúteis, enquanto ainda tem criança sendo espancado por pai e por padrasto? A militância devia se preocupar em resolver as mazelas que estão, para citar Raul Seixas, na terra, e não do programa que está no ar. O problema está na terra. Como as pessoas não interessam, para mim não interessa essas militâncias novas resolver o problema real. Porque se você resolve o problema real, você perde teu público de oprimidos. Então aí, você fica criando que a gente falou lá problema atrás, no ar. Militâncias identitárias prejudicam o próprio direito que sustentam.
Exato, É por aí? prejudicam muito, é por aí. Porque o identitarismo, ele é um desvirtuamento da identidade. Quando a gente fala em identidade, a gente fala em personalidade. Hannah Arendt, eu falei isso ontem, no último livro que ela escreveu, The Life of the Mind, que eu não conhecia porque não foi traduzido para o português. Aliás, poucos livros da Hannah Arendt foram traduzidos, e ela é, para mim, a principal reformuladora do pensamento dos direitos humanos, pós-Segunda Guerra. Ela é sensacional. Então, uma vez eu estava indo de Milão para Verona, estava naquela livraria que fica na estação de trem e achei La Vita della Mente. E comprei, comecei a ler na viagem. E ela fala numa parte que, isso é fato, está na nossa aparência a nossa identidade. Nós nos individualizamos com a nossa aparência. E na aparência reside também a personalidade. E a personalidade é algo personalíssimo. Cada um tem a sua. Eu posso querer ser homossexual e me vestir da maneira que eu sempre me vesti, colocar um terno. Essa militância hoje, ela fala que eu sou um homossexual heteronormativo, porque eles querem imprimir um estilo de vida padronizado para a diversidade, ou seja, eles tolhem a diversidade. Diversidade é isso. Diversidade é você pintar sua unha você sendo homem. Então elas criam categorias falsas. Defende a diversidade, o homem pintar a unha é diferente. Não, mas você tem que pintar a unha, homem, senão você não é gay o bastante. Porra, eu sou uma gay que todos esses gays juntos, o que eu já apanhei, o que eu já levei na cara, por ter sido o primeiro gay... Não, mas tá falando retoricamente ou fisicamente? Não, fisicamente já tentaram, mas como eu tenho 1,92 m, fica meio difícil. Sou meio corpulento também, então a briga é boa. Mas acontece. Então, quando a militância ela diz que ela cria categorias, a diversidade é isso. A diversidade é o não binário. Se não é não binário, ele é o pansexual. Se não, ele é o assexuado. Senão, ele tem que pintar. Então, quando ela cria várias categorias para parecer que ela defende a diversidade, mas, na verdade, ela cria nichos de diversidade que você não pode estar fora deles. Isso, na verdade, ao invés de integrar essa infinitude que tem a personalidade, porque cada pessoa é única. Se existem bilhões de pessoas no mundo, existem bilhões de personalidades. Eu não posso categorizá-las. Então, quando a militância ela cria esses nichos de personalidade, ela abala a conquista do reconhecimento ao livre desenvolvimento da personalidade de cada um. É um grande desserviço. E quando, por exemplo, o homossexual e o transexual começam a ter entrada, né, para o debate escolar de educação sexual, eles vêm com uma caralhada de coisa nova, de não binário, disso, daquilo. Banheiro e aí único. Eles dão força. Banheiro único. Você acha absurdo? Uai, na minha casa tem um banheiro único. Eu vi uma mulher outro dia no McDonald's do interior de São Paulo falando: é um absurdo! O banheiro único! Eu fico imaginando quantos banheiros tem na casa dessa senhora. Não é? Na minha casa tem um banheiro único. Vai homem, vai mulher. Agora, se é um banheiro público único, aí já é mais complicado. O Brasil é um país com alto índice de violência contra a mulher. Uhum. Como é? Se o banheiro o que eu ouvi, de uma privada, uma vez eu fiz uma entrevista e alguém era contra o banheiro único, dizendo que tinha virado um lugar de ataque a mulheres. De ataque a mulheres. Quando é um banheiro coletivo, né? Quando é um banheiro com cabines, com mictórios. Isso. Porque o Brasil, você fala, o Brasil é o país que mais mata transexuais. Eu não sei se é porque o Brasil é mais homofóbico, mas é porque o Brasil é o país que mais mata, ponto. O Brasil é um país gigante.
Se aqui tivesse marciano, era o país que mais mata marciano. Porque aqui mais mata gordo, mais mata magro, mais Mas mata preto, preto, mais mata preto. branco, mais mata alto, mais mata baixo. Esse país é gigantesco e é um país violento, é um país com pessoas mal educadas. 75% da população ou não sabe ler ou não consegue entender o que acabou de ler. E o dado dessa semana é que as crianças de 6 a 7 anos, elas estão menos alfabetizadas do que a percentagem Um histórica. horror. Um Então, horror nós somos um país mal educado, no sentido que a de educação tem educação. literal, do dicionário, não que também gera má educação no sentido de cordialidade. Então, colocar um banheiro coletivo para homem e mulher é colocar em risco a mulher. É colocar em risco o homossexual. É colocar em risco o transexual. Agora, se é o banheiro com uma privada e uma pia, faça-me o favor. Quantos banheiros a gente tem em casa? A maioria da população brasileira tem fossa. Vamos voltar aí que você está. Aí você não está dentro do armário, mas está varrendo para debaixo aí do tapete. O movimento Imagina, ML. jamais. O IML Não, jamais. o ML. Ah, Assim, o gay não pode ser de direita. Você se considera pode. de direita? Olha, meu pensamento Olha hoje. só, Esse eu acho. debate, meu Eu não, pensamento hoje. assim, eu acho. Não, eu não vou melindrar, não. Tem esquerda detestável e tem direita fantástica. Erlanger, eu não melindro, não. Pode perguntar Ah, qualquer coisa. Eu não melindro. Imagina, isso não cabe em mim. O meu pensamento hoje, maduro, meu pensamento acadêmico maduro, diz o seguinte: esse debate, direita e esquerda, principalmente no Brasil, não tem lugar. É um debate feito para colocar pessoas dentro de nichos. E como a pessoa que não tem o cérebro exercitado geralmente é binária, se não é bom, é ruim. Se é ruim, não é bom. Ou é branco ou é preto, não tem 50 tons de cinza. Então, como você tem uma grande maioria da população binária, esse é um debate que os donos do poder mantêm para manter o seu eleitorado ali dentro de um cercado, né? O seu gado de esquerda, seu gado de direita. Porque não tem significação, não tem significado nenhum falar em direita e esquerda no Brasil. Quando se fala em direita e esquerda, necessariamente, nos tempos modernos, nós temos que remeter o debate a marxismo versus capitalismo. Então, entre direita e esquerda, eu sou de direita porque eu sou um mega capitalista. E até porque, se eu fosse viver com o pessoal do Marx, eu não viveria. Morto eu estaria. Isso é um fato. O homossexualismo é uma degenerescência da burguesia. Karl Marx. E vejam os regimes inspirados. Agora, quando a gente pensa... Cuba. Exatamente. Até hoje, a Venezuela. Um ator fez um papel de uma autoridade gay, foi preso. Está lá preso. Vai falar que não é? É fato. Não estou inventando, não é devaneio. Mas os países capitalistas de direita na ditadura também se matou muito gay. É claro que se matou gay. Até os anos 90, a homossexualidade era homossexualismo, era doença. Então existia esse espectro científico para nos acusar. Aí chega anos 80, vem a AIDS, que redobra esse aspecto científico. Então, esse pessoal que coloca os debates de hoje com o olhar de outro tempo, é gente que não se lembra das realidades pelas quais nós passamos. Então, direita e esquerda, para eu pensar em termos políticos, eu vou pensar não em termos sociais, não em termos sexuais, mas em termos econômicos. Em termos econômicos, eu sou capitalista.
Mas aí vem aqueles assim, ah, não tem como não ser capitalista. Então vamos ser um capitalista socializante, mas que pensa no social, que se Você tem hoje a preocupa com as expressão pessoas. o social liberal. Que é a ideia da social-democracia era essa. Né? Portanto, as pessoas ficam rotulando direita e esquerda, mas não tem mais direita e esquerda. Aqui tem uma esquerda, que é diminuta, que é um bando de fanático que quer estatizar todos os meios. Você imagina a gente estatizar a telefonia de novo? A gente estatizar Foi a maior a energia? democratização, uma linha telefônica, como se dizia antigamente, custava 5 mil, 10 mil reais, hoje... Tinha que pôr no imposto de renda. Era objeto de testamento. Não, e ao mesmo tempo a gente vive num governo teoricamente liberal que controla preço da gasolina. De liberal não tem nada. Era um governo que se prometeu liberal por conta do Paulo Guedes e que foi a maior decepção, né, de quem queria uma alternativa ao petismo. Mas mas nunca foi liberal. Foi liberal na campanha, durante as eleições. Mas desde que assumiu, aumentou o número de ministérios. O mais liberal que nós tivemos ultimamente foi o Temer. O Temer foi mais liberal que todos. Ele, no pouco período dele, o que ele fez de reforma é uma coisa espantosa. Aí fala assim, mas privatizaram, roubaram muito na privatização. A discussão não é essa, se roubaram ou não. O Brasil é um país que rouba. Se você levar a caneta gratuita do teu escritório em Brasília, vão querer roubar, porque eles gostam de roubar. Roubar é a base do debate no Brasil. Você vai roubar estatizando, você vai roubar mas aí, isso que você está falando não se confunde com o discurso rouba mais faz, né? Não, de jeito nenhum. É uma constatação triste de que os nossos atores políticos roubam. Não quero legitimar o rouba mais faz. Eu quero deslegitimar quem fala assim, privatizou, teve roubalheira. O que eu quero dizer é que, se fosse estatal, também teria roubalheira. Então eu prefiro. E quando você privatiza, você rouba na hora de vender. Mas depois é iniciativa privada. Ou ela tem lucro, ou ela não tem, ou ela fecha. É simples a única assim. coisa que eu acho que foi problemática na privatização são as agências de controle. Reguladoras. Porque elas a coisa mais comum é sai um cara da agência reguladora e vai trabalhar na área que ele estava. Você pega assim, viação civil, é tudo favorável à companhia. Você sabia que essa internet, que já foi periclitante aqui 2 ou 3 vezes, eles podem entregar 20% menos do que você paga? Aí você poderia também pagar menos 20%. Exato. É o contrato leonino, é o famoso contrato leonino. A população brasileira é sempre abusada. E é isso que eu queria falar. Quando eu falo que é melhor privatizar, porque eu sou um liberal, a gente encontra um outro problema, né, na nossa discussão anencefálica de direita e esquerda. A pessoa fala que o Brasil é cheio de meio grávida. A pessoa fala, eu sou liberal na economia e conservador dos costumes. Bom, isso é uma aberração. É o meio grávido. O cara está meio grávido. Porque o que é ser liberal na economia? É você dar liberdade para as pessoas jurídicas. E conservador nos costumes, eu não quero dar liberdade para a pessoa física. É pessoa do mesmo jeito. A pessoa jurídica serve a uma coletividade de pessoas físicas. Não existe pessoa jurídica sem pessoa física. Então, assim, você é livre no que eu quero e não é livre no que eu não quero. Ou você é liberal ou não é. Não tem essa coisa liberal em um... Assim, eu tô lá no ato sexual, tô sendo sujeito passivo. O cara fala, me dá um beijo na boca. Eu falo, não, beijar na boca é coisa de viado. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então não tem. E o que um liberal pensa? Um liberal é um capitalista selvagem. Não, não é. Porque a doutrina liberal ela é mais profunda que, agora todo mundo é livre. A doutrina liberal, aliada ao pensamento dos direitos humanos,
aliado ao pensamento de Hannah Arendt, é o pensamento que prega a liberdade. Por quê? Prega a liberdade. Eles se esquecem do fundamento, e esse fundamento é essencial. Por quê? Porque no liberalismo as pessoas são livres e as pessoas têm que gozar de liberdade, e não qualquer liberdade, que tem a liberdade do animal e da pessoa. As pessoas, elas merecem a liberdade porque elas estão no altar do Estado. Não é mais o governante que está no altar do Estado. Não são mais reis, rainhas, ditadores, não são mais instituições. Quem está acima de tudo no império dos direitos humanos é o indivíduo. Portanto, se eu falo que o indivíduo deve ser livre, é porque ele está no altar do Estado. E se eu vivo num Estado em que o indivíduo é abusado, em que ele nasceu sem condições de gozar a sua liberdade da mesma maneira que eu gozo, eu tenho que me preocupar com esse indivíduo, porque esquecer deste aspecto é esquecer o fundamento do liberalismo. Então, eu sou esse liberal com fundamento. Eu acho que deve haver a maior liberdade possível, mas eu não posso me esquecer do indivíduo abusado, do indivíduo injustiçado, do indivíduo alienado, do indivíduo sem condições, do indivíduo que tem que se preocupar da mão à boca. E quem tem que se preocupar da mão à boca não vai se preocupar em lei estética da estupidez. Então, o Brasil não dá para eu chegar aqui, eu sou liberal. Libera tudo, é cada um por si. Não pode. Isso é liberal de meia pataca, é liberal colegial, é esquecer o fundamento do liberalismo. Então, é esse o liberalismo que eu prego. É um liberalismo com fundamento no indivíduo. E o indivíduo, como bem maior do Estado, como titular de direitos e garantias fundamentais universais, ele tem que ser respeitado na sua dignidade para que eu possa falar, agora é todo mundo livre. E quando fala em liberdade, vem a discussão da semana, que é lá do Monark e do meu outro ex-colega de INL, né, que, defendendo a liberdade, disseram que deveria haver partido nazista no Brasil. Veja, disseram que a pessoa pode ser racista. Veja o absurdo, porque a liberdade ela tem que ser geral. A liberdade é geral para um animal. Quando nós, seres humanos, vivíamos nas tribos e nós tínhamos que concorrer com outros seres humanos pelo animal que nós iríamos comer, a liberdade era irrestrita, porque quem ataca primeiro sobrevive mais. Então você tem essa liberdade, que é a liberdade de qualquer animal. Você faz o que quiser. É na civilização, é no império dos direitos humanos. É quando o ser humano passa a ser pessoa, porque o ser humano passa a ser pessoa numa determinada altura da história, quando, através das leis canônicas, a igreja passa a usar o termo pessoa para homens e mulheres. E passa a usar, segundo São Tomás de Aquino, porque quando Deus se faz homem em Jesus Cristo, e para mim Paulo usa uma alegoria, o Espírito Santo é uma alegoria de que nós, quando saímos do status de seres humanos e subimos para o estado de pessoas, nós recebemos a substância de Deus. Porque o significado primeiro do termo pessoa, em etrusco, é divindade. E como nós somos divindades, nós não podemos mais gozar da liberdade dos animais. Porque a divindade ela tem uma regra básica, que é existir, que é subsistir, que é se respeitar. Um Deus ou a razão que se anula não é Deus e nem razão. E se nós somos pessoas, se nós queremos ser titulares de direitos e garantias fundamentais, se nós queremos dizer que nós somos diferenciados neste mundo, nós temos que observar essa mesma regra que o Deus ou que a razão observam, que é respeitar-se. Então, se eu desrespeito o meu próximo, no fim do dia, eu desrespeito a mim mesmo, porque nele está particularizada, de forma diferente, a mesma substância que está particularizada em mim. Então, a liberdade, o direito fundamental de liberdade dos direitos fundamentais, que é o direito de liberdade de expressão que as pessoas não compreendem, é um direito da pessoa. O direito acaba onde o abuso começa. Você é religioso? Sou. Eu fui muito católico sempre. E depois eu passei por uma fase de 5 anos
do mais profundo ateísmo. Mais profundo ateísmo, foi muito triste isso, porque eu levo as coisas a sério, eu vou até as últimas consequências. Por E quê? há Por uns que que foi 2 anos... triste? Por que que foi triste? Por que que foi triste? Porque no final do dia, quando eu estou sozinho em casa, sem ninguém para conversar, depois de eu ter lido trocentos livros, ou depois de eu ter trabalhado igual um porco, igual um jumento de monjolo, eu falo, pô, qual é o sentido de tudo isso? Porque o ateu, para ele levar a vida com galhardia, ele tem que se resolver com o desamparo existencial que é comum em todo ser humano. A gente não sabe de onde veio, a gente não sabe por que está aqui e a gente não sabe para onde vai. Sabe para onde vai? A gente pode ser ateu, mas o ateu de verdade, ou ele sofre com esse desamparo existencial, ou ele é bem resolvido com isso. E eu nunca consegui ser bem resolvido com isso. Quando eu voltei a estudar a epistemologia do direito e comecei a ler a metafísica do Ortega y Gasset, eu comecei a ver isso me deu a metafísica me deu algum sentido no universo. E eu fui voltando à religiosidade. Eu não sei qual é a forma de Deus. Eu não sei se ele é um senhor de barba. Até porque eu seria estúpido se pensasse assim, porque Santo Agostinho diz que é estúpido quem presume saber a forma de Deus. Mas eu voltei à religiosidade estudando metafísica e epistemologia jurídica. Mas você reza, comunga, confessa? Não, não. É religiosidade ou religião? Religiosidade. Aí eu entendo bem. Não é que eu não entenda a outra, mas eu entendo melhor como se encaixa em você. Voltando aqui à provocação, acho que a primeira que eu vou fazer mesmo, até porque eu não considero que o PT seja um partido de esquerda, né? A gente vive não tem esquerda e direita. Né? A gente vive num país onde chama o Dória de comunista. Mas eu me lembro que você tinha um discurso, você pode não ser mais do ML, mas assim, muito anti-PT, né? Você continua? Eu ressuscitei. Olha, quando eu me formei, eu advoguei para a família Lula. Isso foi um dos fatores que, somado, né, mais que isso eu não posso falar porque seria antiético. Sigilo. E somado a isso, a grande desfaçatez, porque não queremos nos enganar, o Brasil vive um pêndulo de estupidez. O Bolsonaro é filho do Lula e Bolsonaro, ele é tão ruim, tão péssimo, que ele conseguiu ressuscitar o Lula. Então eles fazem um pêndulo. Porque quem começou com a história do nós contra eles, o Lula precisava ter cagado tanto na cabeça do Fernando Henrique Cardoso? Não. Não precisava. O Fernando Henrique visitou ele na cadeia quando a dona Maria Letícia, no câncer, na doença dele. A alegria do Fernando Henrique o que devia estar próximo do PT era o PSDB. Agora, quando está chamando o Alckmin, ele falou assim, é o único que se salva. Eu achei isso uma sacanagem com o Fernando Henrique. Pois é, exatamente. Que estendeu a mão a ele nesse processo todo da Lava Jato. Então, assim, precisa, não precisa. E quando o Lula vira o PT, o Lula é o PT. Enquanto o Lula estiver... O PT é o Lula enquanto o Lula estiver vivo. Né? Ninguém tem coragem de peidar na sala se o Lula não assentir. É um fato. Então, quando ficar atrelado a isso, não dá. E ele começa também com essa questão do nós contra eles. Nós contra eles. E ele foi fomentando, bendizendo, colocando o nós num pedestal tão grande, e o eles foi ficando tão inferiorizado que acabou nisso aí que nós temos hoje. O eles está no poder e o nós agora está tentando voltar.
E nós que pensamos, e nós que temos um pingo de vergonha na cara, a gente é obrigado a escolher um lado ou outro, porque senão um lado vai chamar a gente de comunista e o outro vai chamar a gente de fascista. This is my life. Vamos. A gente pegou a parte final da questão da homossexualidade. Como é que você resumiria, assim, eu achei que é um tratado da estupidez e que eu achei mais, assim, assustador, pelo que a gente está falando da questão de crianças não alfabetizadas. O Brasil tem 40% de analfabetos funcionais, uma coisa chocante, tudo, mas a estupidez não é necessariamente a ignorância, né? Não, a estupidez é falta de curiosidade. Eu posso ter um analfabeto curioso. Eu posso ter um analfabeto funcional por conta da péssima educação que o Estado entrega e que deveria entregar melhor, mas ele pode ser curioso, ele pode ter o coração aberto. Ele pensa por si próprio, porque não importa se ele é analfabeto ou não, ele é um ser pensante. Meu avô era analfabeto, construiu tanta coisa, porque ele era um ser pensante. Ser analfabeto não nos tira a capacidade de pensar. Então, a curiosidade de querer saber, afastada da vaidade, porque o estúpido ele é vaidoso. Além de ele não ser curioso, ele é vaidoso. Então, ele tem ali o que o grupo fala. Ele é covarde. Primeiro que ele é covarde, porque ele não tem coragem de falar, eu penso diferente do meu pessoal. Então, eu preciso desse pessoal para existir, eu vou aqui repetindo o que eles falam. Depois, ele é vaidoso. É aquele cara que fala assim, minha convicção é essa. Eu não gosto de gay, ou eu quero partido nazista no Brasil. Esse estúpido, ele fala, porque eu penso assim, tem que ser assim, e eu não vou procurar saber por que é que não pode. Então ele não tem ética, né? Quando a gente pega a Vida Ética do Hegel, é um livro muito educativo, porque ele fala do homem, da mulher ética, da vida ética. É uma vida em que nós pegamos as nossas convicções, porque todos nós, enquanto seres pensantes, temos convicções, e passamos essas convicções por convicções contrárias e por fatos que contradizem a nossa convicção. Se no final desse filtro a minha convicção subsistir e eu não fizer mal ao meu próximo, eu mantenho as minhas convicções. Porque a ética também é a forma de manter a convicção e criar a sua moralidade, que é o quê? Qual é a maneira de eu agir com o outro, respeitando a minha convicção e não desrespeitando a convicção alheia? Isso é ética, isso é moralidade, que é diferente da moral, que é respeitar-se, que é o imperativo da razão, que é o respeito. Tudo gira em torno do respeito. A ética gira em torno do respeito, assim como a moral. Então, o sujeito estúpido, ele esquece de que tudo isso, de que a sua existência enquanto pessoa se deve ao respeito, deve observar o respeito, e que ele deve filtrar, sopesar e ajambrar as suas convicções, tendo o respeito como norma inafastável. A gente tem que ter respeito. Então, o estúpido, ele não tem curiosidade, ele é vaidoso e ele é covarde, que ele gosta de ser validado pela horda de estúpidos. O que é muito fácil agora, na época de rede social. Porque antes o estúpido ia para o bar, falava mal, tinha o estúpido amigo, o estúpido inimigo, mas hoje não, caem as barreiras geográficas e todos os estúpidos se encontram como dizia Humberto Eco, eu estava pensando no Humberto Eco. Estava pensando no Humberto Eco. Nessa tua erudição, essa do Humberto Eco, eu alcanço. Mas olha só, vamos lá. Voltamos de novo, o nós e os eles, sendo nós, quem é eles, quem é nós é ele, assim. Por que não veio essa terceira via? A terceira via, ela está entre nós. A terceira via somos nós. Mas nós não queremos enxergar, porque
quando nós não somos bem educados, quando nós não temos consciência do que é a ética e do valor da ética, nós esperamos encontrar em outros a salvação, enquanto que, na verdade, a democracia só pode existir quando é o cidadão, quando é o próprio cidadão que coloca nas próprias costas a responsabilidade pelo bom funcionamento da democracia. E para que isso aconteça, eu preciso que a população tenha educação jurídica, educação constitucional, saiba que não pode ser abusada pela polícia, saiba que não pode ser abusada pelo juiz, sabe que não pode ser abusada pela porra do atendente do correio. Porque a população brasileira, porque ela desconhece a sua cidadania, ela é abusada a todo momento. Enquanto nós tivermos uma população abusada, não adianta a terceira via, porque quando vier a terceira via, que todos esperam, a gente vai querer a quarta. Porque a democracia só se soluciona através de uma população que se enxergue não como primeira, segunda ou terceira, mas como via única da democracia. E para que ela possa saber, né, do seu valor, para que ela possa assumir a sua responsabilidade, ela precisa deixar de ser abusada. E como é que eu deixo de ser abusado? É doutrinando para a direita? É doutrinando para a esquerda? Não, é doutrinando juridicamente. E foi aí que, quando eu larguei a militância, foi aí que, quando eu começo a escrever Estética da Estupidez, vou para o programa Investigação Criminal, eu monto o Instituto Roca Seca para o Conhecimento, onde eu comecei a fazer uns cursos para eu juntar dinheiro e começar a fazer projeto de educação jurídica constitucional para crianças de escolas públicas. Que bacana, essa eu não sabia. Mas você está falando um troço interessante, quando a população, eu acho que é até um pouquinho mais grave. Se a gente for, quando você está população, você não está falando classe média alta. Você vai nos nossos pares e pergunta qual é o papel de um vereador, quais são os três poderes, como é que eles funcionam. Uma das coisas que a ditadura fez, ai meu Deus, que chamava... Educação moral e cívica. Educação moral e cívica, que deveria ser a história... Não, mudou o nome depois para uma coisa bacana, que era... Estudos Organização Social e Política Brasileira, que substituiu, não moral e cívica, mas organização social e política, tinha que estar nas escolas. Mas eu acho que nem precisava ter esse modelo repetido, porque era um modelo que ficava símbolos nacionais, heróis nacionais. Né? Não, isso era moral e cívica, mas organização é para explicar. Federação, exato. Constituição, que faz o vereador. Direito constitucional. Para que a gente tem que aprender química no colégio? Vai aprender química? Por que eu tenho que aprender que a tabela periódica, decorar a tabela periódica? Eu preciso saber da Constituição, porque vai servir para mim se eu for médico, se eu for advogado, se eu for publicitário, se eu for jornalista, se eu for veterinário, se eu for qualquer coisa. A Constituição, saber a Constituição, saber quais são seus deveres, primeiro, como dizia Norberto Bobbio, tal como não existe filho sem o pai, não existe direito sem dever. Para a gente ter direito, a gente precisa cumprir o nosso dever. Então a gente precisa conhecer qual é o nosso papel de cidadão, qual é a nossa importância na democracia, o que é uma democracia sadia, quais os nossos deveres, quais os nossos direitos e por que eu não posso admitir ser abusado pelas autoridades públicas brasileiras, que são, nada mais hoje, na cabeça delas, príncipes do Estado que fazem o que quer da população e fazem o que quer porque a população não tem conhecimento da Constituição. Aí também dentro de uma elite econômica, que eu me lembro quando o Fernando Henrique saiu, ele falou, estou muito feliz porque o grau de participação do Estado caiu para 70%. Eu falei, 70%. A nossa elite econômica vive mamando. A gente não tem empresário no sentido liberal. Aqui a gente tem uma corja de empresários que só investem se conseguem tirar leite da teta do governo. Porque qual é a definição do empresário? É aquele que toma riscos.
E porque ele toma riscos, ele tem o lucro. Aqui não, aqui ninguém toma risco. Quem toma risco aqui toma na cabeça. Porque o grande empresário aqui é aquele financiado pelo BNDES. E a gente vive uma coisa tão perversa que enchem de porrada os artistas, subsídio, Lei Rouanet, indústria automobilística tem subsídio, indústria farmacêutica, todo mundo tem. Aí vai na economia criativa ver essa patrulha idiota. Mas é uma diante desse distorção quadro das aí, coisas. diante desse quadro aí, quer dizer, não quero que você volte a ter depressão. Você é otimista? Você acha que tem saída? Eu não sou otimista, Erlanger, mas eu também não sou, qual é a palavra? Um desertor. Apesar de eu não ter, isso eu consigo trabalhar bem. Apesar de eu não ter otimismo de que isso vai mudar, eu não sou um desertor, porque eu preciso trabalhar para que um dia isso mude. O otimista é aquele que quer ver, né, o resultado. Eu achei que você ia citar Paulo Freire. Esperançado. Olha, eu não desgosto do Paulo Freire, né? Essas críticas idiotas ao Paulo Freire são feitas por pessoas que nunca leram Paulo Freire. Paulo Freire teve um papel fundamental. Eu posso não concordar com o segmento ideológico dele, mas eu não posso jogar fora o que ele prega. Outra vez, eu falei, eu sou uma das poucas pessoas que fala com Badiou e Zizek. Sendo eu de direita declaradamente, porque ninguém leu Badiou e Zizek. Ninguém. E o pessoal da esquerda, militante no Brasil, não gosta de falar comigo porque eu conheço Marx, porque eu conheço o marxismo de fato. E o pessoal da direita também não gosta, porque eu conheço os fundamentos do liberalismo. Eu leio, eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade. Eu sou um eterno estudante. Antes de ser qualquer coisa, eu sempre vou ser um estudante. Então, é o que eu falo sempre. Eu brinquei uma vez com o Zizek e falei o seguinte: eu gosto demais dos autores marxistas, mas dos verdadeiros, não dessas porcarias tropicais que a gente tem aqui. Por quê? Porque o miolo das teses marxistas são fenomenais. O problema é a premissa e a conclusão. Mas o miolo eu aproveito muito. Vamos lá. Eu já sei porque você me falou. Projeto aí, você está com um novo livro para uma encomenda? O que é? Vários. Eu quero fazer Estética da Razão. Eu quero escrever A Liberdade do Animal e a Liberdade da Pessoa. Eu quero escrever tanta coisa, Erlanger. Outro dia, eu estava na Bahia agora, na semana retrasada, eu fiquei 2 dias sem dormir, que eu estava fascinado com Lampião, e eu escrevi 107 páginas sobre Lampião. Eu tenho muita coisa que eu estou escrevendo, e agora eu preciso ter tempo, porque a advocacia consome muito tempo da gente. Mas eu quero fazer, sim, Estética da Razão, quero fazer A Liberdade do Animal e a Liberdade do Homem, quero fazer o meu curso Estética da Justiça, que é uma introdução ao direito, né, que chama Introdução ao Direito que você nunca teve. Tenho um livro já encomendado da Almedina, que é um tratado sobre direito e diversidade, que eu coordeno, tem vários outros autores, com o Gilmar Mendes, o Barroso, o Fachin, o professor Celso Laffer, né? Eu estou fazendo esse livro, que eu estou atrasado, aliás, e tem uma ficção também que está na minha cabeça desde o ano passado, mas eu não vou contar qual é, porque eu quero escrever sobre pseudônimo. Eu quero ser a nova Eleonora Ferrante. Eu achei que você ia citar a autora do Harry Potter, que ela usa... Não, isso é um sonho, né? Rowling, né, que ela usa, né? J.K. Rowling. Eu vi que a Carla entrou aí. Você sabe que comecei uma história com o Heriberto Leão, que a gente era a fazer uma história de cangaço, mas realismo fantástico, superpoderes. Eu fiquei muito naquela cena que o cangaço tinha que ser do mal, né? Não, mas assim, aquela cena do Glauber, acho que é o Otton Bastos que faz
Antônio É, das Mortes, que ele fica rodando, dizendo mais fortes são os... Eu imaginava ele subindo, uma coisa de super-heróis, com poderes, fazer um filme de cangaço para disputar com os Marvel, com o Marvel. é, Pavinato, o que você arrumou aí de despedida para gente? você pediu um poema, né? Não, o que você quiser, pode cantar, Não, você falou sapatear. poema. Ah, cantar eu não vou, porque sem acompanhamento eu não gosto, Tá bom. né? É igual quando você samba num vídeo e alguém tira o som e põe uma valsa. Eu acho esquisito. E Mas você até, canta? Você oi, canta? adoraria cantar, eu adoraria fazer Ah, aula de canto. Quero fazer, quero ver se eu começo esse ano a aula de canto, que eu adoro cantar, adoro. Eu tenho ouvido absoluto, né? Mas eu nunca estudei música. E assim, sagrado para mim, a pandemia mais me maculou foi não poder ir ao Metropolitan ver a temporada dos anos. Tanto que quando abriu os Estados Unidos, dia 7 de novembro ano passado, dia 7 de novembro eu estava em Nova York, dia 7 de novembro eu estava no Metropolitan Opera House. Mas eu escolhi um poema, tá? Para ninguém se assustar, que podem tá. ter se assustado que eu falei, mas eu não vou cantar. O poema é o seguinte, eu digo que se esse poema ele não tivesse um autor tão conhecido, eu pegaria esse poema para mim e diria que é um poema autobiográfico. Mas, na verdade, é um poema autobiográfico o autorretrato de Manuel Maria do Boccaccio. Nariz, nariz, nariz. Nariz que nunca se acaba. Nariz que se um dia desaba, faria o mundo infeliz. Nariz que Newton não quis descrever-lhe a diagonal, nariz de massa infernal, nariz que, se o cálculo não erra, posto entre o Sol e a Terra, faria eclipse total. Muito bom. Cara, gostei muito de. Quer te conhecer, não? Que eu não te conhecia. A gente. Vamos nos Você vai estar no conhecer. Rio de Janeiro dia 11 de março ou já vai ter voltado para a terrinha? Nossa, eu sou ateu, mas eu não sei se eu estarei vivo amanhã, mas Ah, senti. eu presumo que sim, presumindo que sim. Eu vou fazer uma noite de autógrafos de estética das pessoas no Rio. Então com certeza, com certeza. Na noite de autógrafos, eu já lancei alguns livros, é o único lugar que você não está com as pessoas. Não, mas aí eu ia falar não para a noite, para a gente combinar. A gente sai, janta, toma umas, né? Faz uma de Você conhece monarca e bem, fala besteira. vou te levar para uns lugares bacanas do Rio. Fora, não badalados, lugares que eu curto, e acho que você Não, vai gostar claro. também. Adorei te conhecer, o seu pensamento e manda bala aí que a gente está precisando de pensamentos como o seu, corajoso. Erlanger, e olha, é um prazer também falar contigo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho e obrigado pelo interesse. Não, Nesse fiquei sentido. encantado desde que eu li isso aqui atrás disso tem uma pessoa muito bacana. Até Obrigado. logo. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.